Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Por favor, pegue a sua Bíblia. Vamos abrir no livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 22. Assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus. Se aproxime da pessoa para ela acompanhar a nossa leitura. Profeta Isaías, capítulo 42, versículo 22. Está escrito que Deus falou assim: mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre, por despojo e ninguém diz restitui. Amém? Eu vou ler de novo. Preste atenção. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre, por despojo e ninguém diz restitui. Amém? Agora eu leio e cada pessoa aqui em Foz do Iguaçu repete em seguida. Vamos lá. Mas este, diga bem alto, mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre, por despojo e ninguém diz restitui. Amém? Você crê na palavra de Deus? Quantos creem de todo o coração nesta palavra? Você crê que Deus disse isso? Então desocupe as tuas mãos e vamos fazer o possível e impossível para dar a melhor salva de palmas que Foz do Iguaçu, que Três Fronteiras já deu para o Senhor Jesus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso. Agora vai, por tua conta, vai aplaudindo e dizendo glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Diga glória, glória, glória a Deus. Vai aplaudindo e glorificando. Você que está ouvindo pela rádio, abra a tua boca também e dê glória a Deus conosco. Vamos levantar um grande louvor em todo este país. Isso. Vamos aplaudir e glorificar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, recebe agora o louvor de todo este povo. E sobre as vidas que estão te glorificando, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. E não somente sobre nós que estamos aqui em Foz do Iguaçu, mas sobre todos os que estão ouvindo pela rádio, glorificando o teu nome. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada agora. Este povo quer ouvir o Senhor falar. Este povo quer ouvir a tua voz. Então tome o lugar do pregador e tome a boca do mensageiro e fale com cada vida aqui presente, com cada pessoa que está ouvindo pela rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Podem se sentar. Por essa leitura que nós fizemos aqui, a gente vê que todo mundo mesmo, cada pessoa na face da terra, não importa se ela é brasileira, se ela é argentina, se ela é paraguaia, se ela é uruguaia, se ela é japonesa, se ela é americana, todos fazem parte de um povo roubado e saqueado
e todos precisam de restituição. O problema é que estão aprisionados em cárceres e não há ninguém com força suficiente para libertá-los. Estão em cavernas escondidos, mas não desfrutam de uma vida abundante, nem de uma vida abençoada, porque foram roubados e saqueados. Uma caverna não é lugar para morar, mas esta é uma figura que Deus está usando para falar da miséria espiritual do povo e também da miséria financeira. E todos foram saqueados, todos foram roubados, não há quem os livre e ninguém vem e diz: restitui. Precisa aparecer alguém para dizer: restitui, porque a palavra de Deus tem poder. E nós temos que usar a autoridade da palavra e liberar a palavra. A palavra escrita é apenas escritura. A palavra liberada é profecia pura. Então, quando você usa a tua boca para falar, e quando você diz do jeito que você está dizendo e crendo, e você só diz porque crê, assim acontece. Veja no tempo do profeta Neemias, como é que o povo estava vivendo, ainda que já era povo de Deus. Já era um povo que tinha voltado do exílio, e também era parte daquele povo que nunca saiu de Jerusalém. Participaram da reconstrução do muro e da reedificação da cidade. Mas você vai ver que mesmo eles, naquela época, que deveriam estar livres, que deveriam estar prósperos, que deveriam estar felizes, você vai ver que eles foram roubados e saqueados. Veja comigo no livro do profeta Neemias, capítulo 5, versículo 3. Olha só o que o livro do profeta Neemias diz no capítulo 5, no versículo 3, sobre a situação daquele povo que deveria ser livre, que deveria estar habitando em suas casas, porque eles já tinham voltado do exílio da Babilônia. Agora veja como eles estão. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Por causa da fome que havia no lugar, por causa da carestia, eles estavam penhorando bens particulares, propriedades, para trocar por alimento. Ora, quando se chega a essa situação de penhorar o que tem para comprar comida, é porque já está na pior miséria. É como aquela pessoa que penhora uma joia na Caixa Econômica ou no banco, e ela faz um empréstimo ali, dá a joia em garantia, para pegar aquele dinheiro e ir no supermercado. Aí você vê que a pessoa está no pior dos mundos, porque ela está se desfazendo do que comprou, do que tem, para comprar alimento. Olha só. E aqui, o alimento está sendo tão valorizado, a fome é tamanha, que eles estão penhorando as terras, aquilo que está plantado na terra, e as casas que foram construídas sobre a terra. A partir do momento que penhorou o terreno, tudo que está sobre o terreno também está penhorado. Então, na verdade, aqui por causa da fome e para ter o que comer, eles começam a se desfazer da terra e do que está plantado na terra e das casas. Mas isso está acontecendo nos tempos de Neemias, enquanto a cidade é reedificada e os muros levantados. Veja o versículo 4. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Eles penhoraram as terras e as vinhas para comprar comida, mas eles não têm o dinheiro para pagar o imposto. Se eles não estão tendo dinheiro para comer,
como é que eles vão ter dinheiro para pagar o imposto? Então eles estão em risco de perder tudo, porque eles estão se endividando até com o imposto do rei. Continuando a leitura, versículo 5. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. E até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Naquela época, quando uma pessoa não conseguia pagar um empréstimo, uma dívida, uma obrigação, ela respondia com os bens que tinha. E se os bens que ela tinha não eram suficientes para responder pela dívida, a própria pessoa, juntamente com seus familiares, eram escravizados, teriam que servir como escravos. Veja que eles fazem parte do povo de Deus, mas estão aprisionados. E não somente eles, mas também seus familiares. E apesar deles serem o povo prometido, o povo abençoado, o povo descendente de Abraão, que deveria possuir a herança de Abraão, a prosperidade de Abraão, na verdade, eles estão completamente falidos e quebrados. Perderam tudo. Veja que não é apenas o pecador, a pecadora que está numa situação de miséria, mas o povo que deveria ser o povo mais próspero da terra. E eles apresentam isso para Neemias. E Neemias então fica tão doído com aquela situação, ele que estava se tornando o prefeito de Jerusalém. Neemias fica tão indignado com a exploração, que ele chama os poderosos, Neemias chama a elite, os mais abastados, os mais ricos, aqueles que estavam se enriquecendo, emprestando, para quem não podia pagar, emprestavam já sabendo que aquela terra penhorada viria para eles depois, e por isso eles estavam enriquecendo. Neemias reúne os poderosos e diz: isso que vocês estão fazendo não é certo. E agora vai surgir alguém para dizer: restitui. E Neemias vai ser esta pessoa que naquela geração vai dizer: restitui. Acompanhem comigo. Versículo 11. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Neemias se apresentou e disse: restitui. Porque enquanto Neemias não tinha dito isso, continuava a escravidão, a exploração, a ganância. Neemias, como maior autoridade de Jerusalém, coloca um ponto final naquilo, dizendo: chega, restituam aquilo que vocês tomaram, as terras, as casas, os olivais, as vinhas, restituam tudo, até aquele dinheiro que vocês estavam cobrando do imposto, restituam tudo. E Neemias diz que se alguém não fizer isso, será amaldiçoado. Olha o versículo 13. Neemias disse: também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Veja bem, se Neemias não entra ali naquela situação para se indignar com a escravidão, com a miséria, com a exploração, com os penhores, com os juros altos, se Neemias não se apresenta ali para dizer: restitui,
aquilo iria continuar. A partir do momento que Neemias disse, restitui, todos restituíram. E ele ainda lançou uma maldição. Olha, estou sacudindo aqui a roupa que está no meu colo. Estou sacudindo as minhas vestes. Quem não cumprir esta palavra será sacudido e tornado vazio. Aí o povo temeu, porque Neemias era profeta. Eles sabiam que havia autoridade na palavra que Neemias dizia. Por isso que o povo fez conforme aquilo que Neemias disse, restitui. Então aqueles que tinham perdido casas, receberam de volta. Os que perderam plantações, receberam de volta. Os que perderam familiares, receberam de volta. Os que tinham perdido as terras, as receberam de volta. Os que penhoraram ouro ou qualquer outra joia, receberam de volta. Tudo foi feito por causa da palavra que foi dita. Por isso que eu vim trazer esta mensagem para você aqui hoje. Eu sei que o diabo tem roubado a tua vida. Eu sei que muita gente tem te roubado. Não é enfiando a mão no teu bolso e puxando a tua bolsa, a tua carteira, o teu talão de cheque. Não é colocando um 38 na tua cabeça. Mas muita gente tem tirado de você o pouco que você tem. E durante muito tempo você até se escondeu e se conformou com isso. Até estava vivendo essa situação de perder e se conformar. E cada vez se endividando mais. O teu saldo no banco entrando no cheque especial, ultrapassando o limite do cheque especial e os juros te comendo e você perdendo e pedindo emprestado e arrumando dinheiro emprestado até para comer. Essa vergonha você estava passando, mas eu te digo diante de Deus, esta palavra que eu vim trazer é profética, porque estou aqui em nome de Jesus para dizer, seja restituído agora, recebe a tua restituição e o inferno não vai reter, os teus inimigos não reterão, porque esta palavra é de poder em nome de Jesus Cristo. Você crê nessa palavra? Eu te digo, restitui. Você diga, eu recebo. Amém? Neemias foi para aquela geração a pessoa que disse restitui. E foi restituído. Se você crê realmente na palavra de Deus, essa palavra que eu estou dizendo vai produzir resultado na tua vida. Fato de eu dizer restitui, eu estou falando com muita gente. Quando eu digo restitui, o inferno está ouvindo. Os teus inimigos, ainda que não escutem as palavras, vão sentir o impulso desta palavra. Esta palavra vai mover o coração de muita gente. Pessoas para quem você está devendo dinheiro e que não estão aqui hoje, elas vão ser tocadas por esta palavra que já saiu no ar e que já está caminhando, não apenas em Foz do Iguaçu, mas por todo esse país. E essa palavra vai mover o coração de muita gente. Pessoas que têm poder sobre a tua vida, que estão com você na mão. A partir de agora acabou a tua escravidão, porque esta palavra já está produzindo resultado. Eu digo, restitui. Diga, eu recebo. Amém. Veja o que aconteceu com o homem. Ele nasceu com as mãos perfeitas. Mas aí, talvez por um derrame, talvez por uma lesão, um infarte, algum problema, a mão daquele homem ficou defeituosa. E a mão dele não se soltava mais de jeito nenhum, ficou travada e mirrou. Parecia bem mais pequena do que a outra. Este homem que de repente sofreu isso por causa de uma doença, ele perdeu tudo que tinha. Porque sem saúde para trabalhar, ele não tinha mais condição de ganhar o pão de cada dia. E quem iria dar trabalho para uma pessoa que tem uma mão, uma doença tão terrível, tendo tanta gente com mãos perfeitas dispostas ao trabalho? Então ele não conseguia mais trabalho. Ele sentia vergonha da sua mão.
Ele fazia força, 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 mas os dedos não obedeciam. Ele queria abrir a mão novamente, os dedos não se mexiam e a mão não se abria. Ele chorava muito por causa dessa situação. Esse homem tinha perdido tudo. Até que um dia apareceu alguém e disse: estende a tua mão. E ele estendeu a mão. E naquele momento a sua mão ficou sã. E diz a palavra, foi restituída sã como a outra. Eu quero que você leia comigo aqui, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no versículo 5. E Jesus, olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Se foi restituída, é porque antes ela era sã. Se foi restituída, é porque houve um tempo na vida desse homem que a sua mão era perfeita, e depois ela mirrou. Mas agora, com a palavra que Jesus disse, estende a tua mão, foi a mesma coisa que dizer, restitui. E a sua mão foi restituída, sã como a outra. Pessoas perdem tudo por causa de doença. Pessoas perdem tudo por causa de enfermidade. Tem alguém que diz, olha, eu já fui um bom trabalhador, já tive um bom emprego, já fui diretor de uma empresa, mas desde aquele momento que eu sofri a doença, a minha vida desmoronou e eu perdi tudo. Outros que trabalhavam por conta própria disseram, tive que vender a minha loja, o meu comércio, tive que me desfazer do que eu tinha, porque a partir do momento que eu fiquei com a vida travada por causa da doença, eu não tinha mais condição de trabalhar, de tocar o meu negócio, e aí minha vida só foi piorando, piorando, piorando. Estou aqui em nome de Jesus, para dizer a você, em caso de doença, se você está perdendo tudo por causa de doença, eu digo, restitui. Receba em nome de Jesus. Jesus Cristo hoje está dando esta ordem na tua vida. Alguém tem que aparecer e dizer, restitui. E eu digo, restitui. Houve uma outra pessoa, uma mulher, que era super saudável, mas um dia começou a perder sangue, e aquela hemorragia não parou, e ela ficou muito doente, procurou vários médicos, e fez muitos tratamentos, e gastou tudo que tinha com a sua doença. Aqui mesmo em Marcos capítulo 5, versículo 26, nós vamos ler. Aquela mulher havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Veja, quando a pessoa está em processo de saque, quando a pessoa está sendo saqueada, quando a pessoa está sendo roubada, e eu não digo isso por causa do tratamento médico, mas quando ela está sendo roubada pela doença, ela tentou de todas as maneiras se medicar, se tratar, pagando especialistas, mas quando a pessoa está em processo de saque, ela só vai de mal a pior. Nada lhe aproveitou, antes indo a pior. Foi perdendo tudo. Perdeu a saúde, perdeu a boa aparência, perdeu o seu dinheiro, perdeu os seus bens, e a sua vida só piorando, até que chegou alguém que disse, basta, chega. Jesus disse para aquela mulher, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, seja curada deste teu mal. E a mulher ficou curada na mesma hora. O que foi que Jesus fez? Ele liberou uma palavra de restituição. Jesus, ao dizer, ser curada deste teu mal, ele disse, restitui,
desapareça o mal e volte à saúde que você tinha. Porque a maioria de todos nós nasceu com saúde, mas com o passar do tempo, alguém acaba ficando doente. Alguém perde a saúde, perde a força, perde o vigor, perde a juventude, perde a disposição, perde o ânimo. Pastor, eu não tenho vontade de fazer mais nada. A minha doença me consome. Eu já estou cansado de ir para baixo, para cima, fazer exame, tratamento. Pastor, eu já estou cansado de gastar o que eu ganho com remédio. Eu já estou farto de buscar tratamentos alternativos. Já fui na alopatia, já fui na homeopatia. Eu já fui até em outras religiões. Eu já fiz simpatia, já fiz de tudo, já fui até em terreiro, já paguei até trabalho para ver se ficava curado. Já fui até no médium para ver se o médium me curava. Mas você, meu querido, até agora andou por lugares que não podiam resolver o teu problema. O médium não pode te ajudar, as religiões não podem te ajudar. Só existe uma pessoa com autoridade que pode dizer: restitui, e você vai ser restituído. E o seu nome é Jesus Cristo, o médico dos médicos, o Filho de Deus Todo-Poderoso. Ele te restitui a saúde agora. Você toma posse disso? Jesus Cristo te restitui a saúde agora. Estou liberando a palavra. Ninguém há que diga restitui. Eu estou dizendo, está restituída a tua saúde, em nome de Jesus. Você vê pessoas que perdem tudo, mas que recuperam quando surge alguém e diz restitui. Vamos ver o caso de uma mulher que era muito feliz. Sua família era pequena, mas uma família muito abençoada. Essa mulher achava que a vida dela seria assim até o fim. Mas um dia morre o seu marido. Tudo bem, perdi meu esposo, mas eu ainda tenho meu filho único. E ela pensa que tem o filho. Pensa que vai viver o resto da sua vida cuidando daquele filho, até ele se tornar um homem, casar, ter netos. É isso que ela pensa. Mas as coisas não ocorrem do jeito que ela pensa. O filho único que essa mulher tinha, morreu. Aí essa mulher, se tivesse perdido casa, se tivesse perdido terreno, se tivesse perdido plantações, se tivesse perdido gado, se tivesse perdido coisas materiais, ouro, prata, ela não ficaria tão miserável, tão pobre, tão destituída, como ela se sentiu quando seu filho único morreu. Ela perdeu tudo. A vida dela acabou naquele momento. Junto com o filho que ia ser sepultado, ela ia sepultar todas as suas esperanças. Estava tudo acabado. Não havia mais motivo para viver. Fazendo o que eu, aqui na terra, uma mulher viúva sozinha, perdi meu marido, agora perdi meu filho. Uma perda irreparável, porque foi a morte que provocou aquela perda. As duas perdas. E acabou com a vida dela. É como a gente vê quantas e quantas vezes no noticiário, um pai chorando porque mataram o seu filho, e ele diz: quem matou meu filho acabou com a nossa família. Quantas vezes a gente vê isso na TV? Pessoas chorando, mães chorando, dizendo: olha, quem matou meu filho me matou também. Agora, imagine a situação desta mulher. Perdeu tudo. E ia continuar nessa situação de perda total. Até que apareceu alguém na frente dela. E esse alguém parou o funeral e disse a ela: não chores. E ela parou de chorar. Porque quando ele disse não chores, foi a mesma coisa que ele dizer: eu te restituo a alegria de viver. E aí ele olhou para o defunto que estava no esquife e disse para o defunto: menino, a ti te digo, levanta-te.
E o defunto na mesma hora abriu os olhos, sentou-se e começou a falar. Jesus Cristo, com poder e autoridade, restituiu a vida naquele menino. Mas se Jesus não tivesse entrado ali, e se ele não tivesse dito, menino, levanta-te, isto é, volta à vida, menino, eu te restituo a vida. Se ele não tivesse dito, morte, restitui a vida a esse menino, o funeral teria prosseguido e aquela mulher teria a sua vida completamente sepultada junto com o corpo do seu filho. Mas ali na frente dela estava o Senhor Jesus. Amado, amada, eu sei que estou proferindo estas palavras e para alguns pode até soar fantasioso, mas eu estou te dizendo pela fé e pelo Espírito Santo de Deus, crendo na palavra que Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Não me importa se aqui é o Sindicato dos Trabalhadores de Foz do Iguaçu. Eu te digo que agora aqui é a casa do Deus vivo e Jesus Cristo está no nosso meio. E Jesus Cristo está entrando com uma palavra de poder para dizer a você, ainda que a tua perda seja grande demais, eu te restituo tudo, porque eu tenho poder sobre a vida, sobre a morte e sobre o inferno. Eu tenho todo o poder no céu e na terra. Você crê nisso? Então te seja restituído agora tudo que você perdeu. Porque pior perda do que a morte não existe. Ainda que você tenha perdido a alegria de viver porque alguém da sua família morreu, eu te digo, restitui, recebe a alegria agora. Recebe a alegria do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu digo, não chores. E quero que você tome posse disso. As pessoas perdem as coisas, mas só não podem perder a fé. Nós podemos perder tudo, menos a fé. Um homem um dia também ficou paralítico, e ele mesmo já tinha perdido a própria fé. Mas 4 amigos o levaram amarrado numa cama, e o desceram pelo teto até a presença de Jesus. Aquele homem havia perdido tudo. Estava paralítico. Mas Jesus viu a fé, não do paralítico, mas dos homens que o desceram pelo telhado. Diz o Evangelho que Jesus, vendo-lhes a fé, olhou para o paralítico e disse, filho, perdoados te são os teus pecados. E muita gente ali em volta achou uma blasfêmia aquilo. Porque para se perdoar pecados, tinha que se pegar um cordeiro perfeito, sem mancha, sem defeito, levar até o templo de Jerusalém, apresentar ao sacerdote que iria aprovar aquele cordeiro, e depois ainda passar para o cordeiro as culpas e o cordeiro ser sacrificado. Agora vem um homem que perdoa pecados só dizendo, só proferindo, sem o sacrifício de cordeiros, sem precisar ir no templo de Jerusalém. Os que estavam ali começaram a blasfemar e a dizer, quem esse pensa que é? Será que ele pensa que é Deus? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Mas Jesus, quando disse para o paralítico, perdoados são os teus pecados, ele estava restituindo para aquele homem a pureza original. Estava restituindo àquele homem a salvação que um dia ele teve, mas que perdeu por causa do pecado. E o pecado refletiu na sua paralisia. Mas Jesus Cristo, agora desafiado pelos pensamentos de todos que estavam naquele recinto, Jesus diz, vocês estão achando estranho eu dizer perdoados são os pecados deste homem? Ora, para que vocês saibam que eu tenho poder na terra para perdoar pecados, eu vou dar uma prova a vocês, que eu tenho esse poder para perdoar pecados. Paralítico, eu te digo, levanta-te e anda.
e o paralítico levantou-se e passou a andar na mesma hora. Mas o maior milagre não foi ele andar. O maior milagre foi Jesus perdoar os seus pecados com uma única palavra: eu te restituo não apenas o caminhar e o andar, mas eu te restituo a salvação. Aquele homem saiu dali salvo. Porque a partir do momento que o seu pecado foi perdoado, lhe foi restituída a vida. Jesus lhe deu a vida eterna. Nós podemos perder tudo na vida por infortúnio, por desgraça. Você está parado num farol, num sinal, num sinaleiro, num semáforo. Aí vem um carro por detrás e bate na tua traseira, como aconteceu com uma advogada no Rio de Janeiro, na Avenida das Américas. E a trombada na traseira foi tão grande que ela quebrou o pescoço com o impacto. Perdeu tudo, não apenas o carro. Isso é um infortúnio. Você pode estar no meio de uma multidão comemorando que passou na universidade, que conseguiu entrar numa universidade federal, está lá com o pessoal numa festa para comemorar. Aí de repente começa um tiroteio do nada entre traficantes que foram vender drogas ali na festa, e uma bala perdida pega a cabeça de uma moça que foi a primeira colocada no vestibular da sua cidade, e ela morre, como aconteceu. Isso é um infortúnio. Nós podemos perder as coisas por infortúnio. Não estamos fazendo nada para cooperar com aquela desgraça. Estamos ali, na hora errada, no local errado. De repente vem um infortúnio e acaba com a vida da pessoa. Nós podemos perder tudo dessa maneira. Mas nós podemos perder tudo também por provação. Como foi o caso de Jó, que Deus permitiu que ele fosse provado, tentado, e Jó simplesmente foi à bancarrota. Perdeu família, perdeu gado, perdeu terras, perdeu empregado, perdeu tudo. E por fim, perdeu a própria saúde. Nós podemos perder as coisas porque Deus permite que uma provação venha sobre nós. Nós podemos perder tudo também por causa do nosso pecado, como foi o caso do paralítico que Jesus perdoou o pecado. Ele estava paralítico por causa do pecado. Nós podemos perder tudo por causa do nosso próprio pecado. Quantas e quantas vezes Jesus curou alguém e disse: agora vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Porque ele sabe que isso causa perda para o ser humano. Mas o principal motivo por que nós perdemos tudo é justamente a rebeldia. De saber que estamos no erro, no pecado, e não nos consertamos e nem nos arrependemos. Aí a pessoa perde tudo e não tem como ela ser restituída. Porque ela de graça está se vendendo para o maior ladrão de todos os tempos, que é Satanás. Por preço nenhum, ela está se dando para o diabo quando fica na rebeldia. Quero ler com você no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Vamos ler o versículo 20. Está escrito assim: o Senhor Deus mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. A pessoa sabe que está fazendo coisas que não agradam a Deus, mas ela não deixa aquilo que desagrada a Deus e prefere deixar o próprio Deus.
para ficar com aquilo que não agrada a Deus. Aí Deus faz com que ela perca tudo. Ela vai perdendo. Eu vou ler alguns versículos para você aqui. Me acompanhe na leitura, por favor. Vou ler o versículo 21. O Senhor te fará pegar a pestilência, até que te consuma da terra, a qual passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica, e com a febre, e com a quentura, e com ardor, e com a secura, e com destruição das sementeiras, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor, por chuva da tua terra, te dará pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás deles. E serás espalhado por todos os reinos da terra. E o teu cadáver será por comida a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, e com hemorroidas, e com sarna, e com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo do coração. E apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridade, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. No início da nossa leitura, o que foi que Deus disse? Vamos voltar no profeta Isaías, no capítulo 42, no versículo 22. Diz assim: mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre. Que foi que Deus disse aqui? Em Deuteronômio, capítulo 28, o último versículo que eu li, versículo 29. E apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridade, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Este é um povo roubado. Não há ninguém que possa salvá-lo. E por que não há ninguém que possa salvar essa pessoa e este povo nessa situação? É porque a pessoa deixou a Deus e ela não quer se voltar para as coisas de Deus. Como é que Deus vai salvar uma pessoa que não quer ser salva? Acredite no que você está ouvindo. Deus tem todo o poder no céu e na terra, e Jesus Cristo recebeu todo o poder no céu e na terra. Quem acredita nisso? Levante a mão. Lógico, todo mundo acredita. Mas mesmo com todo o poder que Deus tem, sendo onipotente, mesmo tendo recebido todo o poder no céu e na terra, Deus e Jesus não podem salvar uma pessoa que deixa Deus, uma pessoa que não busca Deus, uma pessoa que vira as costas para Deus. Não há quem salve, não há quem possa salvar uma pessoa assim. Essa pessoa está sendo saqueada, está sendo roubada, e ninguém pode livrá-la. Atenção, não pode livrá-la porque ela mesma não quer. Porque a pessoa não quer entregar a vida para Deus. A pessoa não quer entregar a vida para Jesus. A pessoa não quer se voltar para Deus, porque tem outras coisas que ela gosta, que ela não quer deixar de jeito nenhum, e ela insiste em ficar com aquelas coisas e virar as costas para Deus. Enquanto isso, ela está sendo roubada e saqueada, está perecendo, e a hora que ela menos esperar, vai desaparecer. Esse é um povo roubado. Esse é um povo saqueado, porque não quer ser salvo. Se você não quiser a salvação, se você não quiser Jesus como teu único Salvador, mesmo que Ele tenha todo o desejo do mundo em te salvar, você não será salvo. Pastor,
Vamos imaginar que eu viva do meu jeito. Eu chegue lá no dia do juízo. Fui pecador a vida inteira. Se Deus quiser, Ele não pode me salvar naquela hora? Não. Ainda que Ele queira, não poderá te salvar. Pastor, mas não é um ato da vontade de Deus salvar ou condenar? Não. É um ato da justiça de Deus. Deus não tem como salvar uma pessoa que não se arrepende dos seus pecados. Deus não tem como salvar um ser humano que não recebe Jesus como único Salvador. Por quê? Porque a pessoa, se não estiver perdoada dos seus pecados, ela não pode entrar na glória, porque lá não entra pecado. Lá não entra quem pratica pecado. Então, mesmo que Deus queira introduzir naquele lugar santo uma pessoa que Ele ama muito, mas que é pecadora e está cheia de pecados, Deus não pode salvar. Lá no juízo, Deus não vai poder abrir o portão e dizer: olha, eu te amo muito, sempre te amei, apesar de você ter sido uma pecadora, um pecador, nunca se arrependeu, mas porque eu te amo, eu vou abrir aqui a porta da Jerusalém Celestial para você entrar. Deus não pode fazer isso. Por isso que não há quem possa salvar uma pessoa que vira as costas para Deus e vira as costas para Jesus. Mas quando você recebe Jesus como único Salvador, Ele tem poder na terra e no céu para dizer uma palavra: os teus pecados estão perdoados. E se Ele tinha já poder para perdoar pecados antes de morrer na cruz, imagine agora que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Imagine agora que Ele já verteu o seu sangue em sacrifício por toda a humanidade. Se você receber Jesus como teu único Salvador, Ele vai te restituir vida. E se você for de Deus e ouvir a voz de Deus, então muitas bênçãos virão sobre ti. Você vai ser tirado, tirada do cárcere. Você vai ser tirado, tirada da caverna. Vai acabar a tua escravidão. Você vai levar uma vida abençoada, uma vida transbordante, porque aí sim Deus tem condição de operar na tua vida. Volte comigo em Deuteronômio capítulo 28. Leia comigo o versículo 2. Escute. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ninguém há quem diga: restitui. Mas agora você está ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os teus rebanhos e as tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo no que puseres na tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Mas aí você tem que dizer: o Senhor meu Deus. Quando Jacó orou a primeira vez a Deus lá no deserto, ele orou para o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Ele prometeu para Deus que se Deus o abençoasse, ele iria restituir o dízimo. Senhor, se fores comigo, me deres comida para comer e roupa para vestir, e me abençoar na travessia desse deserto, e em paz me trazer de volta à casa dos meus pais, então o Senhor será o meu Deus. E de tudo que o Senhor me deres, eu certamente te darei o dízimo. Jacó prometeu restituição. Prometeu que Deus seria o seu Deus. E a partir daquele momento, Jacó fez uma aliança com Deus, um compromisso com o céu. E Deus honrou a vida de Jacó. Ele vai ter que aprender a viver pela fé.
vai ter que aprender a confiar em Deus. Mas em poucos anos a sua vida vai ser erguida, levantada, abençoada. Mas isso só começou a acontecer quando Jacó parou de dizer: o Senhor é o Deus dos meus pais, para começar a dizer: o Senhor é o meu Deus. O que quer dizer isso? Que ele se sujeitou ao Senhor. O ser humano tem que restituir sua vida para Deus. A nossa vida veio de Deus e será restituída a Ele, queira você ou não. Mas quando a pessoa com justiça restitui a própria vida a Deus e reconhece que Ele é o seu próprio Deus e que Jesus é o seu único Salvador, então ela está fazendo justiça. A partir do momento que ela restitui a Deus o que é de Deus, a sua vida dá para Deus e serve só a Jesus como Senhor, então Deus também lhe dá todas estas bênçãos, porque ela ouviu a voz do Senhor, seu Deus. Deus tem promessas para você de restituição, mas são promessas que você só vai tomar posse se você, primeiro, restituir a tua vida para Deus. Se você deixar de ser rebelde, se você largar aquilo que você sabe que atrapalha, que prejudica, que entristece o Espírito Santo, aquilo que te condena, quando você deixar estas coisas e se voltar para o teu Deus, aí Deus promete o seguinte, Isaías capítulo 43, mas agora, assim diz o Senhor que te criou e que te formou, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém. Deus tem bênçãos de proteção a partir do momento que você passa a ser dele. Não temas, porque eu te remi. Quando você é remida pelo sangue de Jesus. Quando você passa a ser chamado por Deus. E quando o próprio Deus diz, tu és meu, tu és minha. Aí tua vida se torna uma bênção. Quando você passa a servir ao Senhor. Quando você restitui aquilo que é de Deus. Quando você passa a ser uma pessoa de Deus. Olhem todos para mim agora. Eu não sei exatamente o que está acontecendo com você. Não conheço ninguém aqui. Acabei de conhecer o pastor Paulo pessoalmente. Nem por telefone tinha falado com ele. Ninguém me falou nada da vida de ninguém. Não conheço tua vida, nem tua história. Mas Deus conhece. E você foi roubado, foi roubada. Foi saqueado, foi saqueada. E até cooperou com esse roubo espiritual. Até concordou que assim acontecesse. Mas a partir do momento que você ouviu a voz do Senhor teu Deus, e que você decidiu declarar que só Ele é o teu Deus, e só Jesus é o teu Salvador, então Deus também passa a dizer, tu és meu, tu és minha. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Estarei contigo por onde quer que fores. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. É aí que a tua vida passa a ser restituída. Várias vezes eu disse durante a mensagem, restitui. E você disse, eu recebo. Chegou a hora de você dizer, eu me restituo para Deus. E Jesus vai dizer, eu te recebo. Pastor, mas será que Ele me recebe mesmo do jeito que você está? Eu garanto. Pastor, é que o senhor não conhece a minha vida, o senhor não sabe a minha fama. Deus conhece, Deus sabe. E mesmo assim,
Se você falar, eu me restituo para Deus, o Senhor Jesus vai dizer, eu te recebo, do jeito que você está. E Ele vai perdoar os teus pecados. Olha que coisa tremenda. Você vai sair daqui hoje sem nenhum pecado. E o pecado que é a principal causa do saque da pessoa, sendo eliminado o pecado, você passa a ser restituído, restituída. Pastor, mas quem me roubou foi o diabo. E o diabo é fichinha, coitado, é um derrotado. O diabo está perdido. Se ele te roubou, coitadinho, ele não é de nada. Jesus liberta até os ímpios que não se arrependem. Jesus expulsa os demônios até dos ímpios. O diabo não está com nada para você ter tanto medo assim dele. Achar que é ele que prejudicou a tua vida, que acabou com você. Pastor, foram os meus parentes, vizinhos, amigos, conhecidos e inimigos invejosos que me amaldiçoaram. Nada disso. Você está sendo saqueado, saqueada por tua própria causa. Mas se hoje você falar, eu me restituo para Deus, Jesus vai dizer, eu recebo, eu te recebo. E mais ainda, Ele vai dizer, eu perdoo todos os teus pecados. Ele tem poder para perdoar pecados. Antes de morrer na cruz, já tinha isso. Provou fazendo o paralítico levantar. Agora que Ele morreu na cruz e ressuscitou, agora que Ele tem todo o poder no céu e na terra, eu te digo, que se você falar para Jesus, eu sou teu, Jesus vai dizer, tu és meu e eu perdoo todos os teus pecados. E aí você pode ter certeza que a tua vida vai começar a ser restituída. A primeira coisa que vai ser restituída, vida de verdade. Olhem todos para mim, não conheço ninguém, mas eu quero perguntar. Vim de longe para fazer esse convite. Vim de longe para ser uma bênção na tua vida. Vim de longe para dizer restitui. Esta palavra é profética e poderosa. Se agora você levantar a tua mão, se rendendo a Deus e a Jesus Cristo, pedindo perdão com arrependimento, declarando que só Ele é o teu Deus e o teu único Salvador, em nome de Jesus eu garanto, Ele vai te restituir vida e vida de verdade. E a tua vida vai ser uma bênção. Em nome de Jesus, escute, responda este convite. Quantos aqui, em Foz do Iguaçu, querem receber Jesus Cristo, Filho de Deus, o grande restituidor, o único que pode dizer, eu restituo, o único que tem todo o poder para perdoar pecados? Quantos aqui querem recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quantos aqui querem esta restituição? Quantos aqui querem o perdão dos pecados? Erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Erga bem alta a tua mão. Não fica com vergonha não. Porque hoje é noite de restituição. Hoje você vai ser restituído, restituída. Cada pessoa que ergueu a mão, sai do seu lugar e vem aqui na frente comigo, por favor. Vem para cá, peça licença. Como é que aquele homem da mão ressequida teve a sua mão restituída? Porque Jesus disse, vem aqui no meio, vem aqui, e ele se pôs diante de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vem perto de mim. Coisas tremendas vão acontecer com você a partir de hoje. Essa é uma palavra profética. Você vai ver coisas extraordinárias acontecendo a partir de hoje. Coisas que você vai pedir para Deus em nome de Jesus e vai ver realizar imediatamente na tua frente. Você vai falar, o que é isso que está acontecendo? É porque você se restituiu para Deus e Jesus te recebeu. Você que está afastado, afastada, você que está fraco, fraca, você que está quase se afastando, desviando, você que está sem igreja nenhuma, nós queremos te ligar agora,
em Jesus Cristo, de uma maneira poderosa, porque Ele disse: o que ligares na terra será ligado no céu. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, você que está sem igreja, ou está quase se afastando, nós queremos orar por você. O rei Davi orou a Deus dizendo: Senhor, me restitui a alegria da tua salvação. Se você não tem sentido mais esta alegria da salvação, ela vai ser restituída para você agora. Se tem alguém mais que quer vir aqui na frente, venha. Venha. Isso, venha. Glória a Deus. Venha para cá, porque você vai sair daqui com muita alegria. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje é noite de restituição. Restituição de alegria, restituição de salvação. Nós vamos convidar também as pessoas que estão ouvindo pela rádio, que se querem se restituir para Deus, se querem se entregar para Jesus. Quem estiver ouvindo pela rádio, em qualquer lugar, se coloque de pé ao lado do rádio. E nós vamos nos ajoelhar agora. Se ajoelhe junto comigo. Você que está ao lado do rádio, em qualquer lugar, se ajoelhe também. Você que está dirigindo, não precisa parar o veículo. Se você quer se restituir para Deus e quer também receber em primeiro lugar a restituição da vida, a vida de verdade, então coloque a mão direita sobre o teu coração, como nós estamos fazendo agora. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Cada pessoa aqui em Foz do Iguaçu e cada pessoa que está ouvindo pela rádio, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, diga: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e ela falou no meu coração. Eu ouvi a tua voz e eu declaro agora, de joelhos, que só o Senhor é o meu Deus e só Jesus é o meu Salvador, porque só Ele tem poder para perdoar os meus pecados. Por isso eu te peço, meu Pai, pelo sangue de Jesus, perdoa agora os meus pecados. Diga, Senhor, uma palavra sobre a minha vida e dá ordem para que o meu nome brilhe no livro da vida. Pai bendito, perdoa agora os meus pecados, me purifique de toda iniquidade, retira de mim toda rebelião, retira de mim toda dureza do meu coração e me restitui, Senhor, a vida, me restitui, Senhor, a alegria e me restitui tudo que eu perdi. E eu creio que no Senhor Jesus eu vou ter e já estou recebendo muito mais do que eu tinha, porque eu recebi esta palavra de restituição e eu mesmo me restituo para ti. Assim seja feito, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.